A gente vai sair rapidamente desse assunto porque algo muito importante aconteceu no Brasil agora há pouquinho. Eu estou falando da história polêmica do Pix. Olha só o que aconteceu. Acabou de haver uma entrevista coletiva. A crise está tão grande para o governo, mas tão grande, saiu tanto do controle que medidas foram tomadas. Uma entrevista coletiva agora, membros da equipe econômica conversaram com o presidente Lula, depois deram uma entrevista coletiva. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que tomou uma decisão, revogar a medida do Pix se deu principalmente por conta de onda de fake news sobre o Pix e destacou que ainda serão tomadas medidas contra quem propagou notícias falsas sobre o assunto. Então, peraí, só para você entender, aquela história do monitoramento do Pix, até R$5.000 para pessoa física, até R$15.000 para pessoa jurídica, o governo mudou. Parece que não vai mais ter, não. E aí ele fala que foi por conta da onda de fake news. Vamos ver? E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Pois é, o que ele não comentou, só que para a gente fechar, que é importante dizer, é porque as fake news em relação a essa decisão, a esse ato da Receita Federal, e que agora, enfim, está mudando de rumo, ele atingiu a imagem do governo de uma maneira essencial. Tem um vídeo no Instagram do deputado Nicolas Ferreira, que é muito forte, lá de Minas Gerais, deputado federal, que é muito forte nas redes sociais. Ele gravou um vídeo até longo, considerando as redes sociais. Tem mais de 100 milhões de visualizações esse vídeo, falando, olha, não, o governo não vai, diz que não vai taxar, mas também não duvido se passará a taxar. Lança dúvidas e aí fica falando que os profissionais informais serão muito prejudicados por essas mudanças no Pix. Mudanças no Pix não, na verdade, um monitoramento que já é feito pelos grandes bancos e que seria feito também por contas digitais, etc. Não tem nada a ver com taxação, mas essas mudanças levariam, provavelmente, algumas pessoas que recebem Pix. Podem ser pessoas mais humildes também, mas que movimentarem mais de R$5.000, a Receita saber. E o fato é que muitas dessas pessoas, de fato, não declaram esses rendimentos e não pagam impostos. Mas aí gerou uma crise. Para entender o tamanho da crise, é só a gente ver essa mudança de rumo, então, anunciada em entrevista coletiva por Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, isso aí que vocês viram também é uma operação de guerra contra a imagem, a queda, o impacto na imagem do governo do presidente Lula. Vamos direto ao primeiro destaque do dia. Acaba de ser anunciado o recuo do governo em relação às mudanças que seriam tratadas em relação ao Pix, né? A Receita Federal faria, por meio dos bancos, uma inspeção nessas movimentações para averiguar qualquer movimentação financeira considerada atípica para aquela pessoa, daquela conta pessoa física ou pessoa jurídica, mas houve muitas fake news, inclusive fake news sérias, né? O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, do PL de Minas Gerais, divulgou um vídeo com imagens falsas, né? Imagens de protestos que não aconteceram, para dizer que estava todo mundo já chateado com essas mudanças que nas falas, na palavra dele,
taxariam o Pix, o que não é verdade. O Pix não seria taxado, na verdade, haveria uma fiscalização em relação a pessoas que eventualmente não contribuem com o pagamento de impostos, sonegadores, né, para identificar quem estaria sonegando impostos. Mas eu, você, todo mundo que paga os seus impostos tranquilamente e usa o Pix, não teria qualquer valor cobrado a mais, né? Então há uma mentira circulando por aí, infelizmente. O anúncio foi feito agora à tarde pelo ministro da Fazenda, depois da reunião com o presidente Lula. Com isso, as regras de fiscalização para movimentações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas, iniciadas em janeiro, param de valer. A medida deverá ser publicada no Diário Oficial da União ainda hoje, mas vai precisar do aval do Congresso Nacional em até 120 dias, para não perder validade, não caducar, como o pessoal fala em Brasília. O governo vai editar ainda uma medida provisória que equipara o pagamento do Pix ao pagamento em dinheiro. O objetivo é evitar que os comércios, estabelecimentos comerciais, cobrem taxas diferentes para os valores digitais ou em espécie. Essa foi a forma que o governo encontrou para tentar evitar a avalanche negativa, né, de críticas por conta das fake news. O ministro Fernando Haddad disse o seguinte, abre aspas, você não pode cobrar a mais porque a pessoa está pagando em Pix. Pix é dinheiro instantâneo na conta da pessoa. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o Pix. O Pix não é obrigatório, mas quem quer que utilize o Pix vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum crédito no valor cobrado, porque quando usam a maquininha no cartão de crédito e débito, há uma taxa que é cobrada, né, para essas pessoas. Mas no Pix não tem nenhuma cobrança, então não faz sentido cobrar mais caro na cobrança via Pix do que no valor que seria pago em cash, em dinheiro. O ministro seguiu defendendo, no entanto, uma fiscalização mais rigorosa da Receita. Ele diz que em todo lugar do mundo se combate o crime com inteligência. Nenhuma empresa séria quer ser usada como meio pelo crime organizado. A polêmica foi muito explorada pela oposição, mas não só pela oposição. O UOL mostrou que até petistas, aliados do governo, apontaram que a decisão, embora correta, foi tomada sem levar em consideração a realidade do país e sem pensar em possíveis impactos políticos. O Haddad chamou a repercussão de manipulação de opinião pública, diz que o estrago está feito, inclusive senadores e deputados agindo contra o Estado brasileiro. Eles vão responder por isso. E citou o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. O ministro disse que está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita. Ele foi pego pela Receita. Lembra das movimentações atípicas lá do Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual no Rio de Janeiro, o que suscitou uma investigação de rachadinha no gabinete do então deputado estadual? E aí o Haddad complementou. Então, não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Bom, a medida provisória blinda o Pix, segundo Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Ele diz que a AGU vai acionar a PF para investigar pessoas que agiram contra a economia popular. Comigo, Leonardo Sakamoto, Andresa Matais e Raquel Landim. Não, Raquel Landim não. Carla Araújo. A Raquel estava ontem. Desculpa, Carla. Houve aqui uma substituição no nosso time. Mas são duas competentes colegas. Boa tarde a todas e a todas as duas e ao Sakamoto. Com quem começa? Andresa, fazia tempo que não nos falávamos. Então começo contigo. Me conta. Feliz ano novo, né? Pode falar, é dia 15, é chato, né, continuar falando até fevereiro, mas como é a primeira vez que eu te vejo, feliz ano novo. E qual que é a tua impressão disso tudo, dessa mudança, Andresa? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Pode mandar feliz ano novo até o final do ano, que é sempre bom. Essas energias sentimentos bons, né, sempre vale, energia boa. Muito bom. Então, para quem está assistindo também, feliz ano novo, eu estava de folga, estou voltando agora já no meio da confusão. E é inacreditável como que esse governo consegue fazer tanta caquinha uma atrás da outra, porque você achar que o comércio cobra mais do Pix é porque esses ministros não estão indo em loja comprar nada, pelo contrário, né? Quando você vai no comércio hoje, quando você paga em Pix, você paga mais barato, né? Então, são medidas inócuas aí e acredito que o governo está falando que vai mandar a MP, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, só para tentar disfarçar um pouco esse recuo, porque a ideia ali no governo é colocar esse assunto debaixo do tapete e seguir a vida, né? Como se diz aí, próximo assunto, vamos sair dessa questão do Pix. Eu tive acesso a uma pesquisa aqui, é do Instituto Pares, que é um instituto de análise de redes sociais,
que mostra o seguinte: eles analisaram 2.400 menções nas redes sociais com relação a esse tema do Pix. 90% dessas menções foram negativas. Então, não tinha como o governo tomar outra atitude, senão recuar nesse caso. O problema, e segundo analistas de pesquisa com quem eu conversei, eles dizem assim que gera uma desconfiança, porque este recuo do governo não foi feito porque o governo reconheceu que errou ou porque ele revisou essa medida. Foi feito por conta da pressão e da avaliação negativa que se fez em torno desse tema, inclusive entre o eleitorado do presidente Lula. Então, não tem descredibiliza o governo, tudo isso que foi feito, e esta pesquisa nas redes sociais, ela mostrou também que o sentimento negativo com relação a esse assunto aumentou depois que o Lula fez aquele vídeo passando um Pix para o Corinthians. Acho que até o presidente Lula está certo, eu sou corintiano, pode dar dinheiro para o Corinthians. Mas o vídeo não ajudou a melhorar, soou como falso na avaliação das pessoas. Então, o governo vai ter que rebolar para tentar recuperar a credibilidade que perdeu e tentar desviar desse assunto do Pix, porque nesse assunto ele já perdeu. O vídeo do Nicolas, em que ele trata desse tema, já atingiu hoje 153 milhões de views. E o problema maior, já encerrando aqui, é que o PT não tem um Nicolas para chamar de seu. Tinha ali o Janones na campanha, eles limaram o Janones, e não tem ninguém que possa fazer esse trabalho aí nas redes sociais do tamanho que o Nicolas está fazendo. Talvez ter o Nicolas para chamar de seu, não sei se seria realmente uma boa. Mas, com a repercussão do Nicolas, isso sim seria uma ótima, né? Porque ele tem uma repercussão incrível, isso não dá para negar, como o conteúdo que ele produz chega de forma simples, clara e convence um grande público, uma grande parte do eleitorado. Tanto é que ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, tão jovem, né? Lá em Minas Gerais. E aí, Carla? E vídeos de 4 minutos, né? Que a gente não está acostumado. Maior, né? Para rede social. Né? Rede social agora é tudo 1 minuto, 1 minuto e meio. Fala, Carla. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Sakamoto, Andresa, a todos. Olha, esse recuo do governo, ele é o governo tentando cortar pela raiz esse problema, que é um problema que tá centralizando muito as atenções, e é o problema que está na mesa do novo ministro das Comunicações, que assumiu o cargo ontem, principalmente, porque é uma guerra de informação e do desafio da informação. Esse momento, quando o ministro Fernando Haddad vem falar essas fake news de que o Pix está sendo taxado, é porque realmente começou a proliferar aí, que as pessoas começaram a espalhar que, olha, vão começar a te cobrar mais caro por Pix nas lojas, né? Vão começar. E essas fake news foram para esse lado também, né? Agora, a gente indo para o lado do que não é fake news, que é a instrução normativa que está sendo revogada hoje pelo governo, tentando falar, bom, beleza, então agora a gente tenta cortar essa discussão da raiz e vamos começar de novo. Porque o Haddad, ele tem aí uma questão, e quando ele defende o trabalho que a Receita Federal vem fazendo, há uma intenção do governo em limpar benefícios que são concedidos de forma irregular em várias áreas, né? Essa semana a Folha deu, por exemplo, de seguro-defeso, tem aí o BPC, que às vezes a gente coloca na discussão e tem muito, obviamente, dificuldade de como colocar essa mensagem, mexer no BPC, tá tirando dos pobres. Mas existem muitas fraudes nesses programas, né? Existe muito erro em alguma concessões de benefícios. E é nesse sentido que o governo tenta construir as políticas públicas aí com a ajuda da Receita Federal. E nesse caso da instrução normativa era para tentar buscar os recursos de pessoas que poderiam estar sonegando. O Saca tem um posicionamento interessante dessa questão de como se coloca o sonegador ou não, né? O que eu li ali também. Mas eu acho que o governo admite que perdeu a batalha de comunicação nesse caso, e aí ele tenta, com essa revogação, cortar o mal pela raiz para ver se vai conseguir, né, tocar as suas outras medidas com uma comunicação um pouco mais eficiente. Porque a gente fala, mexeu no bolso, mexeu em coisas que são muito sensíveis, é preciso saber comunicar. E o governo, essa batalha foi perdida, o governo admite com esse recuo isso, e aí, é claro, vai ter que se ajustar ao jogo, vai ter que se ajustar ao jogo político. Agora, a Andresa citou o vídeo do Nicolas, né? O vídeo do Nicolas, ele foi
quase que uma gota d'água, acho que a Raquel também tem essa apuração e deve estar subindo uma coluna nesse sentido, porque dentro do Planalto esse vídeo foi visto, eu conversei com algumas pessoas, como um vídeo muito bem feito, de uma mensagem que era aquela coisa, era assim que a gente que gostaria de conseguir passar a nossa mensagem. Então o governo está no divã nessa comunicação, está recomeçando esse trabalho, e agora, com essa decisão, que mostra aí, claro, toda a contrariedade do ministro Fernando Haddad, que defende no seu papel o trabalho feito pela Receita Federal, mostra que vai ter que começar, enfim, tentar nessa mesa muito trabalho. Ontem a posse do Sidônio, só para aproveitar que eu não falei aqui um pouco sobre ela, a posse do Sidônio no Planalto ontem estava muito cheia, bem disputada, digamos assim, mas curiosamente era ali no corredor o que se falava era muito que tem, né, graças ao livro do Thomas Trauman, tem que temos a máxima aqui em Brasília de que o pior emprego do mundo é do ministro da Economia, né? Nesse caso seria do Haddad. E aí tinha muitas brincadeiras no corredor de que o segundo pior emprego do mundo é o do ministro da Comunicação do Lula, que tem um desafio enorme. E hoje essa decisão é importante porque ela dá sentido no que vamos tentar arrumar a casa, né? É mais ou menos assim o que significa esse recuo, Diego.